Olá, boa noite a todos. Eu sou Vandeli Belo, eu sou uma das conselheiras do CCRU, que é o Conselho de Cidadania do Reino Unido. Eu sou responsável pela mesa do esporte e do turismo. E hoje estamos aqui com o nosso coordenador nos bastidores. E para dar boas-vindas aos nossos convidados, nós vamos falar hoje de turismo. É claro que no momento nós não estamos podendo viajar, não estamos podendo ir muito longe, porém, nós podemos sonhar em viajar, nós podemos recordar as viagens que já fizemos, e nós também podemos planejar para que, quando tudo volta ao normal, já podemos começar a planejar viagens futuras, né? Afinal de contas, a vida não pode parar, né? Então, para isso, nós vamos dar boas-vindas a... Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho de cada convidado, eu vou chamá-los para eles mesmos se apresentarem, né? Deixa eu chamar mais um convidado muito especial, que é o Dr. Juliano Crema. Ele é um médico dermatologista que atua aqui no Reino Unido, mas ele tem um hobby, que é viajar. O Juliano já visitou mais de 120 países e ele está no ranking entre os 15 brasileiros mais viajados do mundo. Acho até que a categoria masculina é um pouco mais competitiva, né, Juliano? Bem-vindo. Olha, muito obrigado pelo convite, Vandeli. É sempre um prazer estar participando de todas as lives que você me convida. Um abraço a todos os meus colegas, né? É sempre um prazer estar aqui junto com vocês. E como você falou, é mais competitivo para os homens, sim. Eu e a Priscila, a gente está bem pertinho ali no ranking, né, Priscila? No momento, mas para vocês terem uma ideia, a minha posição no site do Most Traveled People é 12 no Brasil, mas no mundo é 922. Então, tem muitas pessoas aí ao redor do mundo que gostam de viajar também, e o site é internacional, então a gente, como brasileiro, quer colocar o Brasil lá em cima, então tem que fazer muita viagem ainda para chegar no top 5 do site, por exemplo. Ok. Bom, pronto, obrigada, Juliana. Eu ia pedir para vocês se apresentarem, mas o Juliano já começou, isso mesmo, assim que eu gosto. Parabéns, Juliano. Nossa, eu não vejo a hora de ouvir as suas histórias, as suas aventuras e as suas dicas de viagens. E como o Juliano já se apresentou no começo, nós vamos começar também. Agora sim, Juliano, vamos perguntar para você um pouco mais sobre as suas experiências, né? As peculiaridades e dicas de algumas das viagens e países que você visitou. Você pode falar para nós um pouquinho sobre isso? Sim, com certeza. Então, eu acho muito importante essa coisa de inspirar as pessoas, porque viajar realmente é uma terapia para mim. E essa semente das viagens foram plantadas desde que eu era criança, porque a primeira vez que eu viajei internacionalmente eu tinha 14 anos, quando eu fui para a Disney. E quando eu fui na Disney, eu passei tanto perrengue porque o inglês era uma barreira, sabe? E eu nunca me esqueço que eu estava no McDonald's e eu queria comprar um McChicken, só que eu não sabia como que era galinha em inglês, porque eu não estudava ainda. Daí, para eu pedir um McChicken no McDonald's, eu falei assim, I want the Coca-Cola, sabe? Então, imagina todo o grupo de crianças que estavam comigo, a gente estava assim, junto, começaram a rir. Então, tipo, esses desafios, sair da tua zona de conforto, cada vez que eu volto de uma viagem, eu acho que eu volto uma pessoa melhor, sabe? Eu aprendi coisas novas e eu acho que isso é o principal para fazer você evoluir como ser humano, entendeu? E tipo assim, sim, viajar, Juliana, então você usou a linguagem universal. Você usou a linguagem universal para pedir o seu almoço. Justamente, a linguagem universal, eu fiz mímica, e uma das dicas que eu passo para as pessoas hoje em dia é, obviamente, que se você não domina o inglês, você até pode viajar. Tem a linguagem universal, como a gente está falando, mas o inglês me ajuda muito. Nesses 129 países que eu já conheci, doesn't matter, não importa se você está na Ásia, na África. Se você fala inglês, você não tem problema. Só que eu já vou passar de antemão, que eu acho interessante. Eu tive problemas em 2 países, porque a maior parte da população não falava inglês lá.
e eu não sei se a Priscila também pode me contribuir com a opinião dela também. Eu acho que viajar na China e na Rússia é muito complicado, porque os russos não têm o hábito de falar inglês e os chineses também não. Então, a dica que eu dou para quem pensa em ir para a China e para quem pensa em ir para a Rússia, tem que ter o endereço do seu hotel em russo ou em chinês para mostrar para o taxista, senão eles não entendem aonde eles têm que te levar no aeroporto, por exemplo. Mas, então, assim, essa seria a tua primeira dica. Aprender um pouco de inglês, o inglês de viagem, e Sim. se for visitar esses países como China, Rússia e outros, né, que devem existir por aí, já sair com o endereço, com tudo certinho na linguagem, na língua do país local. Justamente, porque eu não sabia disso, daí tive problemas nesses dois países. Eu não tenho problema na maioria das vezes. Nesses 129 países, os dois países que ficam muito intensos na minha memória de problemas de comunicação é Rússia e China. Ok, bom saber, né? Ó, pessoal, anotem aí, Rússia e China. A não ser que você aprenda, use a linguagem universal, como o Juliano usou, né, Juliano, para pedir o almoço. Que interessante. Juliano, e desses países todos que você já visitou, teve algum assim que foi super perigoso, que você passou medo, que você não indicaria? Então, Vanderly, nessas viagens, quando eu faço, eu vou dar uma dica para as pessoas, elas têm que se programar, entendeu? Porque mesmo o país sendo perigoso, se ela se programou, ela tem uma agência de turismo envolvida junto no pacote turístico, a situação fica mais tranquila, por exemplo, porque a gente, quando viaja, frequentemente, a gente passa a ver que muitas das coisas que a gente escuta não são reais. São tantos lugares que você escutava que era perigoso e quando você está lá, realmente não é. Eu me lembro que antes de eu ir para o Irã, eu estava morrendo de medo de ir para o Irã, entendeu? Pelo problema do embargo que eles têm com os Estados Unidos, eu sabia que eu não ia conseguir usar cartão de crédito lá, porque é só em cash por conta dos embargos com os Estados Unidos. Mas assim, eu não tive problema nenhum no Irã. É um país assim muçulmano xiita, então é um país religioso. Eu só tenho memórias boas e positivas do Irã, por exemplo. O país mais perigoso que eu já fui é o Iêmen. O Iêmen está em guerra civil. Eu tinha uma pessoa armada do meu lado o tempo todo. E por que eu fui para o Iêmen? Justamente por conta desse gosto de viajar e ver o diferente, porque no Iêmen, hoje em dia, não tem turismo. Só quem vai para o Iêmen são pessoas, como a Priscila, que realmente são viajantes mais assim experientes, porque tem que ter experiência para saber lidar com situações adversas que possam acontecer. Mas eu acho que na Europa, Estados Unidos, não tem problema. Então, vamos começar a viajar primeiro para a Europa, para os Estados Unidos, depois você vai para a Ásia e, por último, a África. Na África tem muita corrupção. Mais difícil. É difícil, realmente, tem que ter experiência para conseguir viajar na África. Ok. E formas mais em conta de viajar, mais econômicas, você tem alguma sugestão? Eu tenho uma sugestão. Então, por exemplo, como a minha meta é viajar o mundo todo, então é por isso que eu conto esses países, né, na minha lista de 129, e assim como eu, outras pessoas também têm esse gosto de viajar, assim, muito. Você tem que se programar. Então, como eu estou viajando o tempo todo, quanto mais eu economizar numa viagem, melhor é. Então, a primeira dica fundamental que eu vou passar para todo mundo é: só usem cartão de crédito. Eu não uso cash mais, por conta que toda vez que eu faço uma compra no cartão de crédito, eu acabo ganhando milhas, entendeu? Então é muito bom você realmente ter um número suficiente de milhas para conseguir daí usar essas milhas em viagens. Se o meu cartão de crédito, a bandeira American Express, não passa numa determinada loja, eu tenho um outro cartão de uma outra bandeira, como Mastercard, que daí eu uso o Mastercard, daí no caso às vezes não me dá milha aérea, mas me dá um programa de benefício com hospedagem em hotel, então eu acabo economizando também, ganhando milhas para usar nas companhias aéreas e também às vezes para conseguir usar
em hotéis. Essa é a primeira dica que eu acho fundamental, é tentar colocar todas as suas contas para cartão de crédito, porque realmente ajuda muito ter essas milhas extras para ajudar assim no budget da sua viagem. Uma outra coisa que eu acho interessante... Juliano, só um minutinho, Juliano, só um minutinho. Então, só para esclarecer, o cartão de crédito que você usa, ele é o teu cartão normal do banco, não precisa ser o cartão de crédito das companhias aéreas, né? Que algumas têm, não tem? Não, é o teu do banco. Na realidade, tem que ser... Se o teu cartão do banco tem o convênio com a companhia aérea, você daí já está nesse benefício. Mas, por exemplo, na maioria das vezes, principalmente aqui na Inglaterra, não existe um convênio direto com a companhia aérea. Então, o meu cartão de crédito que eu uso, mas é o American Express da British Airways. Então, como eu moro na Inglaterra, a British Airways leva você para mais de 100 países do mundo aí, então eu centralizo tudo nesse cartão. Só que como algumas lojas não aceitam o American Express, daí eu tenho um outro cartão, que é o Mastercard, que tem um convênio com companhias de hotéis, que daí quando eu não estou pontuando no American Express, eu pontuo com o Mastercard das companhias de hotéis. Chama HMG a bandeira, entendeu? Ok, obrigada. Dá para economizar bastante aí só com as milhas, né? E você tem mais alguma dica? Que é brasileiro, Vanderly, que é importante, como a BA ela é do grupo OneWorld, a TAM no Brasil também é OneWorld. Então, quer dizer, todos os benefícios que você tem com a BA, você acaba tendo na TAM também. Então, como eu viajo muito de BA, eu sou Gold Card Holder pela BA, cada vez que eu estou no Brasil e estou andando de TAM, eu tenho todos os benefícios que eu teria na BA, mas eu tenho na TAM, entendeu? Ah, então, sim, porque elas têm parcerias, né? Elas têm parcerias. Ok. Só que lembrando que a TAM vai sair da OneWorld em outubro. Então, os benefícios eles vão permanecer só até outubro, porque a TAM parece que foi comprada pela Delta dos Estados Unidos, então ela está saindo dessa aliança. Uma outra maneira de economizar, Vanderly, é ir num site que chama Skyscanner. Nesse site você vai ter outras opções. Se você, por exemplo, achou muito caro o seu voo indo por uma companhia que voa direto, o Skyscanner às vezes vai te dar o mesmo trecho com escalas, que você faz escalas em outros países até chegar naquele destino final e o voo acaba sendo mais barato. Então, essa é uma dica que eu acho também interessante, é de ir nesses sites, como, por exemplo, o Skyscanner, e às vezes, ao invés de comprar uma passagem direto, você compra uma passagem com escala, que às vezes a passagem pode ficar mais... Fica mais barato, né? Ok, obrigada, Juliano. Então, resumindo, nós temos que tomar cuidado com o tempo, para poder passar para os colegas, os outros convidados falar um pouquinho também. Então, só resumindo, uma dica é o idioma, aprender um pouco de inglês, né, para poder se comunicar nas viagens, tomar cuidado quando vai para a China e Rússia, aprender um pouquinho de escrever os endereços e tal na língua local. A segunda dica é começar a viajar por países mais tranquilos, né, como na Europa e redondezas. E a terceira dica é usar o cartão de crédito para ganhar milhas. E a quarta dica é checar o website Skyscanner, né? E fazer conexões, que voos com conexões são mais em contas. Tá certo? Uma quinta e última dica que eu acho interessante também. Rapidinho, então. Sempre comprem a passagem domingo de manhã. É sempre o lugar, é o dia mais barato, porque as lojas estão fechadas. Então, aquele preço que você viu que estava caro de segunda a sexta, por incrível que pareça, domingo de manhã, o mesmo trecho está mais barato. E se você não puder esperar até domingo, sempre compre de madrugada, porque a loja também está fechada, então tem o benefício, das vezes, o valor diminuir de madrugada. Ah, ok, excelente, ótima dica, essa eu não sabia. Olha aí, pessoal, anotem aí em casa, hein, que essa dica é boa. Obrigada, Juliano. Alguém mais gostaria de fazer uma... Pessoal, vocês gostariam de fazer uma pergunta para o Juliano, antes da gente passar para o próximo convidado? Eu gostaria. Pois não. Juliano, você tem alguma opção de viagem durante esse momento que a gente está passando agora?
Então, como eu sou um viajante assim viciado mesmo, a maneira que eu fiz assim para controlar a minha ansiedade é viajar na Inglaterra. Então, quando o lockdown começou a ser aliviado, eu comecei a viajar na Inglaterra. Então, no primeiro final de semana que já liberou, eu fui para Oxford, no segundo eu fui para Cambridge, no terceiro eu fui para York e ontem eu fui para Nottingham. Então, Maravilha. a minha meta é viajar dentro do Reino Unido até eu poder ter asas de novo e voar aí pelo mundo. Mas você está fazendo que ótimo! Logo, né? Esperamos que bem em breve você possa viajar, começar a viajar de novo, né? Por aí, bem longe. Juliana, muito obrigada. A gente tenta falar um pouquinho mais depois. Vamos ver como fica o tempo aqui, né? Juliana, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu não consegui gravar o nome, mas alguém aqui perguntou ou sugeriu que quando ela viaja, ela usa o GPS offline. Você faz isso também, Juliano? Eu faço isso e eu acho que, como a Priscila falou, o principal é estudar o lugar, entendeu? Porque, veja, para a gente ter viajado, eu para 120 países, a Priscila para 109, você tem que se programar. Então, tipo assim, se você realmente sabe para onde ligar no caso de qualquer problema, realmente daí você sempre tem um plano B. Mas eu acho que GPS, se programar em geral é a principal dica. Ok, quem fez a pergunta foi a Carolina Pádua. Obrigada, Caroline, muito boa pergunta. E vou fazer uma pergunta para a Clarice e para a Adriana, com relação às refeições durante as peregrinações. É preciso levar sua própria comida, senão você passa fome? Como que é? Como que é o caminho de Santiago de Assis, né? Como? Comer um bacalhau e tomamos uma bela taça de vinho. Então não passou fome, né? Não tem como passar fome, porque em cada aldeiazinha que você vai passando tem aqueles restaurantezinhos bem tradicionaizinhos, bem no meio da aldeia, nossa, comidas maravilhosas. Então, assim, não. Nós até levamos sacos assim de amendoim, nuts, achando que não ia ter lugar para comer, que a gente ia passar dificuldade. Isso só serviu para pesar a nossa bagagem. Mas aí, para a gente não continuar carregando aquele peso da bagagem, cada albergue que você chega, você pode deixar uma coisa que você não quer mais e pegar alguma coisa que alguém deixou lá que você necessita. Disponível, né? Que você necessita. Então, a gente deixou lá nosso saco de amendoim, de castanhas, que estava pesando, e pegamos, por exemplo, um shampoo que estava precisando, né? Então, não há essa necessidade. O caminho todo tem muitas trocas, tem muita solidariedade pelo caminho inteiro. Então, água tem abundância. Nem um minuto tivemos dificuldade. Eu sei que o da França tem alguns trechos que tem um pouquinho de dificuldade de água, mas Portugal, nenhum minuto, tem abundância. Porque a água pesa para carregar. Quilômetros aí, eu queria saber as bolhas no pé, os calos, a dor. Como que é assim lidar com a dor aí? Porque não me digam que vocês não tiveram dor. É impossível andar toda essa quilometragem sem ter dor no pé. Bolha e calo, qual é a dica? O que vocês nós não tivemos nenhuma bolha. O segundo dia, que eu acho que forcei muito, eu não estava acostumada, né? E a minha condição física é bem diferente da Adriana. Segundo dia eu estava exausta, morta. Eu tinha muita fome, mas eu não queria nem comer, porque eu só queria ficar deitada. Então, assim, 33 quilômetros nós andamos aquele dia. Para mim foi uma exaustão total. Os outros dias eu já fazia 30 quilômetros mais tranquila. Não tivemos bolha, mas eu tive uma distensão no meu tendão, no meu pé. Então, isso parou a nossa viagem por 2 dias. E eu terminei o resto de bengalas, de muleta. Mas nada que impediu a gente de chegar, porque, assim, o lema que ficou nessa viagem quando você quer alguma coisa, não permita ninguém falar para você que você não pode. Tá bom. Juliana, eu gostaria de falar algumas palavras de você despedir do pessoal.
Então, eu estou com um canal no YouTube que eu comecei tem 3 semanas, que o meu objetivo é dar dicas para as pessoas das top 5 atrações principais do lugar específico. Então, quando eu faço as minhas pesquisas do que fazer em cada lugar, eu sempre busco na internet, assistir a vídeos. Então, para cada lugar que eu estou indo nas últimas 3 semanas, eu coloco as top 5 atrações, entendeu? Top 5 attractions em cada lugar. Então, isso é para ajudar as pessoas que vão para aquele lugar, quais são as atrações melhores que não dá para perder. Então, por exemplo, se eu não tivesse pesquisado muito ontem em Nottingham, eu teria perdido de visitar uma casa que foi feita como locação como Mansão Wayne, a casa do Batman, num dos filmes da Warner Bros. A casa do Batman foi gravada aqui em Nottingham. Se eu não tivesse pesquisado, eu não ia conseguir passear lá no parque onde estava a casa, porque não fica no City Center de Nottingham, entendeu? Essas dicas são muito importantes, porque aí você não perde tempo e visita os principais, depois, se quiser, volta para visitar outros lugares que não são os tops, né? Isso é muito bom, Juliano. Então, essas dicas estão no seu canal do YouTube. Isso. Juliano Crema no YouTube. Ok, muito obrigada, Juliano. Muito obrigada a todos. Esperamos nos ver novamente e que as porteiras se abram e a gente possa viajar por esse mundo, né? Depois que tudo se normalizar. Muito obrigada. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, gente.